situação do país, do planeta, né? Não pode, ponto. Não pode o quê? Não pode porque você não deve falar sobre esse assunto, não é bacana. Não pode porque você não deve puxar essa memória. Não vale a pena, eu tenho outra aqui. Isso aí. A linguagem que deveria ser o instrumento mais poderoso para a expressão da verdade e de todos os dramas que formam a condição humana, bom, essa linguagem foi sequestrada por agendas ideológicas que operam de diferentes direções, né? Mas com um objetivo comum: submeter o pensamento à conformidade. Tá? A atriz Lúcia Alves, que faleceu ontem, vítima de câncer, aos 76 anos, ela fez parte da minha infância e faz parte dos meus interesses numa pesquisa que eu faço sobre as obras adaptadas em formato de telenovelas. Porém, ao me debruçar em cima aqui da edição do vídeo, eu lembrei de uma entrevista que ela deu num canal no YouTube, e ela trouxe coisas que sempre me chamaram a atenção, me incomodaram, que é sobre o controle da linguagem, do que podemos falar, do que não podemos e de que forma falar, e os rótulos que surgem de vertentes diferentes, de ideologias diferentes. Eu quero deixar aqui bem claro isso. E isso me remeteu também a um vídeo do professor Rodrigo Gurgel, que ele aborda muito bem o tema, e eu trouxe ambas as realidades aqui para falar de algo que seria o foco do assunto, que são os personagens vividos pela Lúcia Alves em 3 desses romances adaptados. Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Lúcia Alves inaugurou o horário das 18 horas, o antigo horário da TV Globo, na novela Helena, uma adaptação de Gilberto Braga do romance de Machado de Assis. Ela viveu a protagonista, a personagem título do romance, em preto e branco ainda a novela, isso em 1975. Eu lembro, já era uma criança assim, grandinha até, em 75 eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, por volta daí. Não me lembro agora que mês exatamente foi, mas eu tinha entre 7 e 8 anos. Eu lembro de algumas cenas e coisas que depois eu vim a saber, porque no final do romance a Helena morre. É um romance da fase romântica, né? Quando as personagens eram punidas com a sua morte no final da obra. E as pessoas, com o passar do tempo, começaram a achar que toda obra adaptada de romance a personagem morria, porque aconteceu várias vezes, e depois eu vou falar sobre isso qualquer dia. Depois ela viveu, logo em seguida, melhor dizendo, em Senhora, ela viveu a Mariquinhas, uma personagem coadjuvante, mas irmã do personagem principal, vivido pelo Cláudio Marzo, era o Fernando, né? Desse romance Senhora, do José de Alencar. E também atuou com o mesmo Osmar Prado, que ela tinha feito o trabalho, né, como casal romântico, digamos, em Helena. E depois, em 76, no ano seguinte, ela viveu a Creusa, de Orígenes Lessa, do romance O Feijão e o Sonho. Aqui uma personagem mais cômica, né, algo que marcou, que era uma característica da Lúcia Alves, é muito engraçada. Mas é isso, eu vou a partir desse ponto aqui, né, das 3 personagens assim que me interessam, por conta, né, dessa minha pesquisa, e que assim povoou, né, a minha infância, e outros atores, muitos atores, assim, alguns característicos, assim, digamos assim, fizeram, né, trabalhos, né, nesse horário, especificamente, com o tempo, conforme que o andar da coisa, né, tiver aí um gancho, algo acontecendo, eu vou trazer esses assuntos aqui, como eu fiz com a Lúcia Alves. Eu lembro que quando criança eu escrevi uma carta e mandei lá para
para uma revista, acho que era Capricho, perguntando como que foi ela viver a personagem Helena na novela, né, do Machado de Assis, coisas assim. Imagina, já era década de 80, início, acredito eu, nem sei se essa carta chegou no seu destino, se foi publicado alguma coisa, enfim, era uma época de escrita, né? Uma época que se acabou, infelizmente. E aqui eu já faço o ligamento, né, com o que ela disse, né, na entrevista a respeito do que podemos ou não falar, né, no mundo de hoje. Eu vou colocar essa parte aqui da entrevista dela. Mas você vai percebendo e você vai perdendo aquela coisa de, sabe, não ligar, muito chato. Então, eu fui cansando também, entendeu? Isso não pode, aquilo pode. Aliás, isso é uma situação do país, do planeta, né? Não pode, ponto. Não pode o quê? Não pode porque você não deve falar sobre esse assunto, não é bacana. Não pode porque você não deve puxar essa memória. Não vale a pena, eu tenho outra aqui. Isso aí é muito difícil de você conviver. É difícil para você conviver. Então, eu tô falando assim meio lentamente, mas a gente já entendeu o que é, né? Tô entendendo. Todos os ismos estão proibidos hoje em dia. Ismos. Como assim, o que são os ismos? Racismo, Ah, sim. etarismo. O etarismo tá acontecendo muito, né? Mas, Não é se principalmente acontece na nossa muito ou profissão. não, ele só vai aumentar se for falado. Não pode ser uma coisa só. Ou fala tudo ou não fala nada. Mas não pode falar. Hoje em dia tem que tomar cuidado com o que se fala, né? Mas, meu amor, a gente tem que tomar cuidado com o que se comenta, com o que se vê, com o que está na crista da onda. Entendeu? Não pode ser uma coisa assim, agora vamos falar disso ou vamos falar daquilo. Agora, é claro que ela abordou de uma forma bem simplista, digamos assim, não se expressou bem até. Eu noto que vários atores, eles não sabem se expressarem, eles sabem representarem. Certa vez eu tive a oportunidade de participar ali de um evento de discussão que estavam vários atores, eu como jornalista lá assistindo, estava Glória Menezes, e perguntaram sobre algo do político, de um viés ideológico. Ela não soube se expressar e fez muito mal. Eu fiquei ali, eu era um jovem repórter, me surpreendeu, falei, nossa, ela não conseguiu dar conta aqui de sustentar uma narrativa, uma explicação, uma resposta, uma análise da situação, né, respondendo a pergunta. Aqui com a Lúcia Alves eu vi mais ou menos a mesma coisa, né? Porém, o professor e de literatura, enfim, de escrita criativa, Rodrigo Gurgel, disse de forma esplêndida, e eu fiz uns recortes, né, não peguei tudo, ali que ia ficar muito grande o vídeo, porém ele traz essa questão de ideologias diversas, controlar a linguagem, consequentemente a escrita, rotular escritores, calando todo o debate, enfim, a escrita, os artigos, os textos, enfim. E é interessante que eu vivo isso, ele traz inclusive a internet, que é na mesma coisa de ambas as realidades, eu vivo isso aqui na pele, e ele traz a internet. Então não sou somente escritor, mas também youtuber, me virei e sinto isso na pele. E na vida social também eu sinto, e nas escolas. Nas escolas é terrível, determinados temas não podem nem ser tocados, nem discutidos, enfim. Vocês vão ver aqui o vídeo dele e vocês vão compreender, acredito eu. A literatura, meus caros, está sob ataque, e não é de hoje. A linguagem, que deveria ser o instrumento mais poderoso para a expressão da verdade e de todos os dramas que formam a condição humana, bom, essa linguagem foi sequestrada por agendas ideológicas que operam de diferentes direções.
mas com um objetivo comum: submeter o pensamento à conformidade. Tá? Então vejam, nós vivemos em um tempo no qual a literatura, ao invés de explorar a complexidade da vida, ela é reduzida a um meio para reforçar discursos moralizantes. A essência da criação literária, que é a liberdade de confrontar o que é desconfortável, acaba assim sendo destruída. De um lado nós temos a manipulação linguística, para acusar e para silenciar qualquer crítica legítima, independentemente da sua profundidade ou da sua fundamentação. Então percebam que não se trata de negar a existência de discriminações reais, e muitas vezes graves, mas de observar como essas palavras, que deveriam ser instrumentos para denunciar verdadeiras injustiças, elas são usadas de forma indiscriminada e amplificada para sufocar qualquer tipo de questionamento. Esse uso abusivo da linguagem, ele transforma o discurso público em uma arena de obediência e não de diálogo, uma arena de censura. Mas essa lógica de controle não é exclusividade de um único grupo social. Em outros espaços, nós vemos o mesmo tipo de opressão disfarçada sobre outro manto moral. Narrativas que exaltam aí uma espiritualidade desencarnada, que ignoram a realidade concreta da dor e da complexidade humana, elas também corrompem a literatura. A Flannery O'Connor, uma das maiores vozes da literatura do século XX, ela criticou ferozmente essa abordagem que ela chamava de angelismo. Quer dizer, para ela, a literatura que ignora os aspectos sombrios da existência, que evita o grotesco ou o mal em favor de uma visão utópica e açucarada da vida, essa literatura não é só desonesta, não. Ela é uma traição à essência da arte, e uma traição à própria fé cristã. A Flannery rejeitava o sentimentalismo e o idealismo etéreo. Por quê? Porque ambos negavam a verdade. A verdadeira literatura, ela dizia, precisa lidar com a totalidade da experiência humana. O bem e o mal, o sublime e o grotesco. Ela acreditava que a graça divina só pode ser compreendida plenamente quando nós confrontamos o abismo. Então, para ela, a literatura autêntica precisava ser encarnada, conectada à realidade concreta, às dores e às contradições da vida. Qualquer tentativa de suavizar ou simplificar essa realidade transformava a arte em mera catequese. E aqui está o ponto central, meus caros. Um lado tenta calar o escritor por meio do medo dele ser rotulado, por meio da censura, enquanto o outro tenta aprisionar o escritor em uma visão idealizada da realidade. E o resultado é o mesmo: uma literatura incapaz de confrontar, de transformar, de iluminar. Bom, e as redes sociais, inclusive, elas intensificam essa crise. Elas criam um ambiente de vigilância constante, onde escritores e pensadores, eles estão sempre sob o risco de serem cancelados por expressarem algo que vá contra certas normas culturais estabelecidas, sabe-se lá por quem. De um lado, vemos o cancelamento de vozes que questionam esses dogmas sociais. De outro, nós vemos a celebração de narrativas que ignoram o sofrimento humano em nome de uma moralidade utópica. Nos dois casos, o pensamento é silenciado e a criação literária é sufocada.
A Flannery sabia disso. Ela criticava tanto os que negavam o mal, quanto os que glorificavam o bem de maneira superficial. Quer dizer, para ela, a literatura era um espaço em que o humano e o divino se encontram. E esse encontro só pode acontecer em meio ao caos, ao pó e ao sangue. Qualquer tentativa de negar esse cenário era, para Flannery, uma mutilação da verdade. O que nós vemos hoje, portanto, é a convergência de duas formas de controle. De um lado, a imposição de narrativas que sufocam o pensamento crítico em nome de uma suposta inclusão social. E do outro, nós temos uma idealização que nega a realidade concreta da condição humana em nome de uma espiritualidade simplificada. Ambos os lados minam a liberdade literária, quer dizer, transformando a liberdade literária em um simulacro do que ela poderia ser. A literatura, meus caros, ela precisa resistir. Ela não pode se curvar a nenhuma agenda, a nenhuma moralidade. A função da literatura é revelar o que há de mais humano, com toda a sua beleza e toda a sua feiura, e apontar, quando possível, para a verdade mais profunda. E ela deve fazer isso, seja confrontando o discurso moralizador ou rejeitando o sentimentalismo angelical. A literatura deve permanecer sempre livre. Não esqueçam, a verdadeira literatura é um ato de insubmissão. A verdadeira literatura não pede desculpas. Ela confronta, provoca, ilumina. E a Flannery O'Connor sabia disso e nos deixou um legado poderoso de coragem literária. Eu espero que esse legado nos inspire a resistir às pressões de todos os lados. Porque, no fim, a literatura não é um reflexo do que queremos que o mundo seja. Não, ela é um espelho do que o mundo é. E só a partir dessa verdade nós podemos imaginar algo maior e algo melhor. Bom, acredito que vocês compreenderam, eu não vou ficar interpretando, né? Tenho uma convicção de que ficou muito claro. Aqui, só não tinha dito antes, mas ele abordou ainda a questão da fé, da religiosidade, crença, digamos assim, né? Muito interessante. E se estiverem dispostos, a gente pode discutir, vocês podem comentar o que acharam, o que vocês pensam, né? E por último, achei muito interessante algo trazido ali pela Lúcia Alves, retomando e já pegando aqui também como gancho essa questão da fé, da religiosidade, algo que ela traz ali quando ela diz que ela foi pedida em casamento pelo Cláudio Cavalcanti, ela já estava separada, poderia ter casado com ele, mas não casou, e ela diz aqui o motivo. Achei bem interessante. Eu vou fechar aqui o nosso vídeo com isso. Eu já estava separado, inclusive, e não casei, não sei porquê, otária. Minha família, pô. Mas ele deve ser evangélica, né? Vai ver, eu botei um pé lá no Código. Eu não sou evangélica, não. Eu não sou evangélica, mas pode ser que naquele momento eu tivesse com delírio evangélico e não aceitei. Então, mas eu sei que tu não é evangélica porque eu estava levantando tua ficha aqui. Eu sei de tudo. Eu não sou evangélica, então, para com isso. Então, eu acho que ele é evangélico. Eu sei. E não sabe. Não, o Sérgio ele vai à igreja. Eu já fui, de vez em quando eu vou à igreja para dar uma orada, sabia? Mas tudo bem, mas eu não sou. Pastor Pedrão. Ele faz umas orações. Ele é evangélico mesmo? Fala sério. Não, eu não sou Jesus. Eu sou Jesus. Aqui é o time Jesus. Isso aí é meu time também. Deus, Jesus. É isso aí. Eu bato em todas. Jesus está em todas. Isso aí tá legal. Me diz uma coisa, mas eu falei, vai ver, ele era evangélico de sacanagem, né? Todo mundo percebeu. Uma brincadeira, claro. Daí entraram ali, né, a partir do que ela diz, né, que provavelmente ela estava com delírio evangélico. Eu digo isso porque eu sou evangélico, né? Eu não gosto de usar esse termo. Eu digo que eu sou cristão, mas ele é muito amplo aqui no Brasil. Mas eu seria o que é evangélico, né? Sirvo a Deus na Congregação Cristã, CCB. Então, assim, eu acho interessante ver essas visões
ideias que artistas e outras pessoas aí do universo secular, digamos, têm sobre o que é ser um evangélico. Muitas vezes eles acertam, Aqui eu diria assim, evangélico não é tão santo aqui como ela insinuou, né? De um jeito aí meio cômico, digamos assim, né? E ali também, né, o Sérgio Malandro, né, vai numa igreja lá, enfim, né, vocês viram aqui a cena, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo assim bem interessante, eu achei, embora eu tenha ido para um caminho que eu não esperava, mas eu quis aproveitar e falar de todas essas coisas. A capa vai ficar ali a atriz nos seus 3 momentos, eu acho que provavelmente eu vou perder aqui a audiência com esse vídeo, e o pouco que eu ganhei centavos nesses últimos dias com a última postagem, que daí é assunto que interessa a vários aqui do canal, eu acho que eu vou perder, mas enfim, E tem uma pessoa que entrou em contato querendo apoiar, ser membro do canal, eu descobri que para ela não aparece embaixo aqui, seja membro. Eu tentei entrar em contato com o YouTube, mas não sei se hoje eles vão atender ali virtualmente, mas ontem era noite e já tinha encerrado o expediente. Vamos ver, porque eu achei eu já estava desconfiando disso. Ela até brincou e disse, acho que o YouTube está te boicotando, eu vou ver isso. Mas eu peço que me apoiem, né? Seja membro, se é que ele está aqui embaixo, para estar à direita do sininho ali. Seja membro, se você gosta desses assuntos ou qualquer outro assunto da minha playlist aqui. Aqui eu falo sobre livros, os meus livros, esses livros adaptados, e pretendo trazer, né, assuntos assim quando forem pertinentes aqui com o que eu tenho abordado e venho falando nesse canal. Nos vemos na próxima e até mais.